Podem sentar, irmãos. Nós abriremos a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós leremos do versículo 21. Mateus, capítulo 15. Leremos a partir do versículo 21. E nós vamos até o final do capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões e clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, e os coxos andavam, e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Chamando Jesus aos seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor, eis aqui a tua palavra santa e bendita. Concede-nos a graça de ouvirmos a tua voz nessa noite. Desvenda os nossos ouvidos, para que a tua voz se torne vívida e clara diante de nós. Em nome de Jesus. Amém. A história da revelação bíblica, irmãos, ela é uma história que ela é complexa na sua essência, tendo em vista que nós saímos de uma região restrita da Palestina para o mundo todo. O Evangelho vai alcançar o mundo todo. Começamos numa região em que uma terra foi dada a um povo, e que nessa terra, nessa região, toda a história da redenção se desenvolveu. Mas não como um fim em si mesmo, porque apontava, sem dúvida nenhuma, para uma salvação que ia além dos limites da Palestina.
Não é diferente na narrativa do Evangelho, que faz parte da narrativa da redenção. E agora nós nos aproximemos nós estamos chegando bem perto do fim da vida de Cristo na terra. E agora Jesus vai receber oposição, não apenas pelos milagres que ele efetuava e realizava, mas agora pelas doutrinas também que ele ensina, porque agora ele vai confrontar a perspectiva de Israel como povo de Deus. Essa história, essas narrativas que nós lemos aqui, poderia simplesmente pregar uma por domingo. Poderia pregar o verso 21 ao verso 28, a mulher cananeia. No próximo domingo, Jesus volta para o mar da Galileia e cura muitos enfermos. E no outro domingo, a segunda multiplicação de pães e peixes. São 3 narrativas aparentemente distintas umas das outras. Mas assim como a revelação bíblica, ela aparentemente é desconecta, mas ela é perfeitamente orgânica, revelada por Deus. Aqui também nós temos o mesmo princípio na narrativa. Nós temos o momento em que Jesus se encontra com uma mulher que o narrador chama de cananeia, ou sírio-fenícia. Você sabe que os cananeus de Canaã era povo que Israel tomou a terra como terra prometida, a terra de Canaã, que era uma nação que praticava idolatria, que vivia longe de Deus, que fazia o que era contrário a Deus. Então é interessante que essa mulher entra na narrativa como uma mulher conhecida de uma região, e uma região não amada dos judeus. Não amada dos judeus. Mas essa narrativa, apesar de começar a história falando de uma mulher que era de uma outra nação, certamente uma mulher fora de Israel, nós temos então uma sequência de textos em que as coisas ocorrem fora da Palestina. Aqui no versículo 21, você tem: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Aqui não é mais a Palestina. No verso 29 a 31, quando não há uma descrição geográfica onde esses milagres ocorreram, mas pela expressão última do verso 31, depreende-se que aqui eles estão falando também da região fora da Palestina. Porque diz a última expressão do verso 31: então glorificavam ao Deus de Israel. Isso é, uma nação que não era de Israel glorificava ao Deus de Israel. E por último, na última sessão, a multiplicação dos pães. E aqui um debate impressionante sobre essa palavra Magadã. Segundo o Dr. Tom Carson, ele acredita que esse Magadã, interpretando corretamente Mateus e Marcos, refere-se o retorno à Palestina, à região de Israel. Esse Magadã aqui seria uma região como uma volta para o lugar que ele veio salvar. Ele sai dos limites da Palestina em 3 narrativas. E na última ele volta para a Palestina. 3 narrativas fora. E ela encerra com o retorno. É óbvio que Mateus aqui está nos levando a entender que são 3 histórias que são conectadas e precisam ser interpretadas conjuntamente. Onde e por que nós vamos chegar nessa conclusão? Haja vista que a primeira narrativa com a mulher cananeia, você vai perceber que no verso 21 a 28, ela vai em busca da cura da sua filha, que era endemoninhada. Mas a discussão gira em torno de uma mesa que está posta. E essa mesa não pode ser, ninguém pode comer dessa mesa senão os filhos. Os cachorrinhos não comem na mesa. Eles não se assentam à mesa. Os cachorrinhos comem do que cai da mesa. Mas a mesa está posta. Você que tem um cachorro em casa,
Você sabe, não é comum alguém botar um cachorro sentado à mesa. Não é comum. Mas é comum cair comida e o cachorro vir, se tiver num sítio, lugar, ele vai e come. É comum. A imagem é exatamente essa. Não é um cachorro selvagem, é um cachorro doméstico, um cachorro da casa. A palavra grega utilizada aqui dá esse sentido. A mesa está posta. Ela quer a cura da filha, mas ela se contenta em comer a migalha que cai no chão. A narrativa seguinte: Jesus cura muitas pessoas, não apenas a mulher endemoniada, que não era de Israel. E ele vai, nós vamos discutir isso aqui no texto, ele vai tratar disso aqui no texto. Por que não ela? Por que ele não ia curá-la rapidamente? Por que ele ia ter aquele embate com ela por algum tempo primeiro? Porque no momento seguinte, se de fato essa interpretação é a correta, que o Deus de Israel aponta para o fato de que aquele povo era um povo que não era judeu, e consequentemente diz, o Deus de Israel é extraordinário. Ora, não era comum que os judeus dissessem isso. O Deus de Israel é extraordinário, porque eles são de Israel. Mas é comum um estrangeiro falar, o teu Deus é extraordinário, ou o Deus de Israel é extraordinário. E aqui ele não cura apenas uma endemoniada, ele cura muitos. E encerra então com uma mesa farta de pão e peixe, e que todos vêm comer à mesa com ele. Perceba, o capítulo, verso 21 a 28, você tem o desejo de que a filha seja curada. E ele vai repelir essa possibilidade, contando a história de uma mesa para comer. Mas que nem todo mundo pode comer a essa mesa. Apenas os cachorrinhos que não são filhos de Israel podem comer dessa mesa. Sequência, ele não cura apenas uma mulher endemoniada, a filha endemoniada, ele cura muitos enfermos. E a segunda sequência, ele põe uma mesa farta para muita gente comer. Peixe, pão, e eles vão se fartar e vai sobrar comida para que todos eles saiam. Aqui nós não estamos lidando com uma repetição de história. Essa multiplicação dos pães que já foi tratada no capítulo anterior, nós já até expomos sobre a primeira multiplicação dos pães. É óbvio que aqui nós temos uma segunda história, por alguns aspectos importantes. Primeiro, você vai perceber que aparentemente Jesus não se compadece daquela mulher. Aparentemente. Logo em seguida, Jesus vai olhar para aquela multidão e dizer, eu me compadeço dessa multidão. Então, em outras palavras, aquela história de que Jesus tenta sustentar a possibilidade de não curar a filha daquela mulher e não conceder a ela a redenção, aparentemente apontava para a grande maravilha que seria posta posteriormente, que era o quê? Ele ali, de maneira clara, olhando para uma multidão, dizendo, eu tenho compaixão desse povo que não tem o que comer, que não tem comida, que não tem nada posto para si. Por essa razão, a narrativa do verso 21 até o verso 39, ela precisa ser lida num todo, para que nós possamos entender a maravilha dessa descrição do Evangelho de Mateus. Voltemos, irmãos, especificamente, o verso 21 ao verso 28, primeiramente, a mulher cananeia. Como já falamos e mostramos em outros textos, ainda no mesmo Evangelho, mesmo capítulo, Tiro e Sidom fora de Israel, obviamente. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, e ela clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim.
minha filha está horrivelmente endemoniada. Você imagina a angústia de uma mãe, e aqui é interessante, não é? Sofrimento tal, ela não pede misericórdia pela filha, ela pede compaixão dela, porque uma filha é ela mesma. Tem compaixão de mim, Senhor. Você imagina o seu filho sofrendo, você vai clamar a Deus, você não sabe se é ele, se é você. Você diz: tem misericórdia de mim, Senhor. Porque a dor dela, a dor da filha, é a dor da mãe. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Para nossa surpresa, ele não lhe respondeu uma palavra. Impressionante esse texto. Jesus não deu uma palavra. Insensível? Não é isso que o Evangelho descreve a pessoa de Cristo. Não é isso que vai ser dito acerca dele no verso 32. E clamando e chamando Jesus, o seu discípulo disse: tenho compaixão desta gente. Eu tenho compaixão desta gente. Aqui nós estamos diante de um paradigma que servirá para mostrar a ruptura, o momento em que a revelação bíblica vai estabelecer o seu ápice, que é não mais apenas uma região, mas o mundo. Não apenas um povo etnicamente determinado, mas todos os povos da terra. Não apenas Israel, mas os povos do mundo. Aqui essa narrativa ela vai servir para romper. E é por isso a linguagem, o silêncio, o embate entre Cristo e a mulher, para mostrar exatamente o momento em que Deus vai cumprir o seu propósito de salvar o mundo, não apenas uma região. Nenhuma palavra. Os seus discípulos, vendo que essa mulher não parava de falar com Jesus, aproximando-se, disseram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. E aqui eles não estão dizendo, pelo menos aparentemente, podemos inferir do texto, que eles não estão dizendo o seguinte: olha, manda ela embora logo, não interessa o que ela está passando, manda ela embora. Não, Senhor, pede para que arraste essa mulher daqui. Não é isso que eles estão dizendo. Até porque, no verso seguinte, a resposta de Jesus nos parece indicar que eles queriam dizer o seguinte a Jesus: cure logo ela e deixa ela embora. Ora, Jesus podia fazer isso. Mas ali Jesus estava instruindo, ensinando. Ele estava ali com aqueles atos, com aquelas palavras, com o silêncio. Ele estava dizendo exatamente o que ele queria dizer. Se você ouvir, por exemplo, o livro de Provérbios, que fala sobre sabedoria, que há tempo para tudo, há tempo de falar, há tempo de se calar. E a Bíblia diz que Jesus é a sabedoria de Deus. Você tem na prática a sabedoria aqui. A hora do silêncio, a hora de falar, a hora de dizer, a hora de retrucar, a hora de se recolher. Ele é a sabedoria de Deus. Ele sabe a hora de falar e a hora de se calar. Nenhuma palavra foi ouvida da sua boca. E os discípulos disseram: despede logo essa mulher. Em outras palavras, faz logo o que tem de ser feito, cura essa mulher e manda ela embora. Verso 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Com essa resposta de Cristo, nos parece claro que aqui ele não está, os discípulos não estavam pedindo: manda ela embora de qualquer jeito, não. Eles estavam falando: cura. Jesus falou: não vou curar, porque primeiro eu vim para os da casa de Israel. Para os da casa de Israel.
Eu vim salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ora, essa seria uma palavra que levaria alguém a dizer: eu tentei, Deus não me ouviu. Eu falei, Ele não abriu a boca para mim. Quantas vezes, exatamente assim que é a história da nossa angústia, aparentemente o silêncio da resposta divina. E nós falamos e Ele aparentemente não escuta como é que nós falamos. Porque ou nós queremos ouvir algo que Ele não está falando, ou de fato Ele não falou exatamente no momento que eu vi. E o silêncio de Deus no dia da angústia, ele serve para fortalecer a nossa fé. A fé verdadeira na angústia, o silêncio a fortalece. Lembro-me das palavras do profeta Jeremias, de Lamentações de Jeremias. Quando ele, angustiado, depois de clamar, até dizer com seus próprios lábios: perdi a esperança no Senhor. Logo depois ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Sua misericórdia não tem fim. Aí lá embaixo ele diz: é bom esperar a salvação do Senhor. Aí diz o texto: isto em silêncio. Bom é esperar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Porque quando nós começamos a falar, nós começamos a julgar, a querer entender, a falar coisa que não é a que é, e imaginar que estamos entendendo o que está acontecendo. Eu acho que é por isso, eu acho que é por aquilo. Então, diante de tanto falatório, chega Jeremias e diz: bom é esperar em silêncio. Porque eu não estou ouvindo Deus falar, mas eu sei que Ele é fiel. Eu sei que Ele não muda. Eu sei do seu caráter. Eu sei dos seus atributos. Eu sei da sua glória. Por isso eu vou aguardar em silêncio a salvação do meu Deus. O silêncio de Deus leva alguém de uma fé verdadeira ter uma fé mais amadurecida ainda. E essa mulher, depois que ela ouve o silêncio, ela replica, dizendo: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Depois que ela ouviu o silêncio, e depois que ela ouviu: eu vim primeiro para a casa de Israel, ela o adora. E essa palavra adorar, ela pode significar também prostrar-se. Ela botou o rosto no pó, adorando a Deus, disse: socorre-me, Senhor. Chamar um Deus que não era o Deus do povo dela, de Senhor. Ela ouviu falar desse Cristo, ela creu nesse Cristo, e ela então abandonou os deuses de Canaã, ela abandonou os falsos deuses. Ela era filha de Abraão, que também veio de Ur dos Caldeus, e que era adorador de falsos deuses, e foi tirado do meio dos falsos deuses e transformado em adorador do verdadeiro Deus. É o que está escrito lá em Josué capítulo 24. Quando da renovação da aliança, os nossos pais antes adoravam a falsos deuses. Os pais de Abraão. Josué capítulo 24. Aqui, essa mulher, então, ela está dizendo: eu não vou voltar aos meus deuses, eu não vou voltar às práticas ocultas de Canaã, às idolatrias, às mentiras. Eu confio no Senhor, mesmo que o Senhor não fale comigo, eu me prostro diante de Ti. Senhor, socorre-me, tenha piedade de mim. Com as palavras de João, do evangelista João,
quando ele descreve a multiplicação dos pães, capítulo 6, e depois de duro discurso de Cristo dizendo: vocês me seguem por causa do pão que perece. Então muitos se abandonaram a Jesus. Jesus olha para os discípulos e dizem: vocês também querem ir embora? Vocês querem segui-lo? Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, se o Senhor se cala, onde mais eu vou ouvir voz de misericórdia? Se o Senhor não responde, eu vou curar a tua filha. Onde mais eu vou escutar a tua voz? Onde eu posso voltar? Para onde eu correrei? Onde eu posso ouvir a tua salvação? Eu não posso, Senhor. Socorre-me, socorre-me, porque só tu és o meu Senhor. A palavra dela é: Senhor, Senhor, socorre. Não há esperança. Então ele respondeu essas palavras para essa mulher, dizendo: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Agora foi ofensivo. Os filhos estão à mesa. Quem não são os filhos? São os cachorrinhos. Aí alguém poderia dizer: agora foi demais. Agora foi demais. Mas ela disse: sim, Senhor, exatamente assim. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos teus donos. Em outras palavras, não está servida a mesa ainda. Deixa cair uma migalha desse alimento para que eu coma. Uma migalha, Senhor. Uma migalha do teu pão. Um pedaço do teu pão. Deixa cair da mesa um pouquinho para que eu coma. Eu não tenho para onde ir. Eu não posso buscar socorro em nenhum lugar. Se o Senhor me rejeitar, para onde eu irei? Onde eu vou me esconder? E quem vai poder libertar minha filha das mãos do diabo? Então Jesus olha para ela e diz: mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Ora, Jesus aqui não quebrou a sua palavra dizendo que ele veio salvar primeiro os da casa de Israel. E agora ele está estendendo o conceito, dizendo: os da casa de Israel. E vão ser usadas palavras de Paulo lá em Gálatas. Os da fé é que são filhos de Abraão. Essa mulher é filha de Abraão. Ela creu no meu nome. Ela é a casa de Israel. O comentarista diz desse texto: é como uma imagem de um resgate de alguém que foi fazer um alpinismo e chegou lá no topo do monte, da montanha, ou em algum lugar muito frio, e alguém pelo rádio anunciou dizendo: tem alguém que está perdido lá. Então o resgate vai em busca daquele indivíduo. Chega lá, ele se depara, ele vê que não tem apenas um indivíduo, tem 4, 5 pessoas. Então não, porque me disseram que era um, eu não vou trazer os 4 comigo. Ele vai trazer todos com ele. Porque perdidos
não são só os da casa de Israel, são todos aqueles que estão sem Deus no mundo. Esses estão perdidos. Ele vai buscar todos aqueles que estão perdidos, que são seus. Diante dessa revelação bíblica, o Senhor então aponta claramente para um momento de, eu não vou chamar ruptura, porque parece que é algo não planejado, mas eu diria um momento em que o projeto da redenção de Deus, ele se torna mais claro agora. Porque senão, veja, toda essa discussão sobre a casa de Israel, a entrada do gentio, ela encerra no capítulo 16, acerca da confissão de Pedro, o que é a igreja. E nós vamos tratar isso posteriormente. A igreja ela é fundamentada em cima dessa verdade que Jesus é o Filho de Deus. E quem crê nessa verdade é membro da igreja. Não apenas os judeus, mas também os gentios que creem nessa mesma verdade. Isso aqui é como um paradigma que vai ser visto na totalidade, ou melhor, um exemplo, melhor que um paradigma, mas assim, um exemplo, uma amostra, ou melhor palavra, uma amostra daquilo que vai acontecer em Atos. Veja, é uma amostra porque logo depois dessa narrativa, Jesus cura um monte de gentios. Não apenas um, mas um monte. Versículo 29 em diante. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a eles muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Este é o Deus de Israel. Ele agora cura não apenas uma mulher cananeia, a filha dela, mas agora uma multidão de gentios é curada por Deus. Agora, a mesa que caía apenas pedaço de pão no chão para que o cachorrinho comesse. Agora ele olha para aquela multidão de gentios e se compadece deles e diz: precisamos dar alimento para esse povo. E Jesus então dá o alimento àquele povo. Isso parece sim uma amostra de Atos, pela própria característica do serviço. Veja que Deus ora, o pão é multiplicado, e então Ele dá aos discípulos, eles passam a servir a mesa, eles passam a distribuir alimento aos que não têm nada para comer. É exatamente a linguagem utilizada no texto. Verso 36, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Veja, tomou 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Eles foram e distribuíram alimento ao povo. Todos comeram e se fartaram.
Porque essa história da mulher cananeia, ela é a ponta que revela todo esse princípio na narrativa até o verso 39 do capítulo 15 de Mateus. Porque essa história da mulher cananeia, ela já foi ouvida no Antigo Testamento. Você ouviu falar de Ruth? Moabita, filha de descendentes de incestuosos, cuja descendência foi fruto de uma relação entre pai e filha, geração maldita. Ruth foi restaurada por Deus. Ela era filha de Abraão, ela foi salva, ela não era de Israel e se tornou parte da nação de Israel. Vocês lembram da história de Raabe? Que também não era judia, e creu no Senhor e foi salvo. Vocês lembram da história dos ninivitas, dos marinheiros do livro de Jonas, que foram todos salvos por meio da pregação de Jonas? Exemplos da antiga aliança que a mulher cananeia representa no momento em que essa história passa agora a romper com valores extraordinários, e agora não há mais limite, não é apenas da região da Palestina, mas o mundo todo vai ouvir o Evangelho. E sabe quando essa mesa foi servida? No Pentecostes. Lá a mesa foi servida. Em Atos 2. Povos de todos os cantos vieram. Pedro pregou a palavra. E eles entenderam na sua própria língua, falaram todas as outras línguas. Ele falou em uma língua e todos entenderam na sua própria língua. E creram no nome do Senhor. Naquele dia, o Evangelho foi colocado sobre a mesa. E aí o Senhor disse: venham todos, comam e bebam do alimento que está sobre a mesa. Não apenas os judeus, mas os gentios. Nós somos chamados a participar da mesa do Senhor, a receber o alimento do Senhor. E esse alimento é o único que pode salvar o pecador. Você tem e pode andar exatamente como essa mulher cananeia, buscando algo de Deus, mas o provável um aparente silêncio da parte de Deus, ou uma resposta que você ainda não gostaria de ouvir, você recebeu, você então começa a imaginar que Deus não vai ouvir, você se aparta e vai buscar socorro em outro Deus. É como o indivíduo que está passando por alguma dificuldade e diz: olha, você ore por mim, você é de outra religião, o seu Deus, o seu Deus, o seu Deus, não importa o Deus, importa é que Deus vai ouvir de alguma maneira. Não, a mulher cananeia disse: eu não vou sair daqui, mesmo com silêncio, mesmo com a negativa, mesmo dizendo que eu não poderia me assentar à mesa, eu vou ficar aqui até cair uma migalha da mesa. Para onde eu vou? Para onde você vai? Para onde você vai? Você não tem para onde ir. Espere no Senhor. E hoje você vive a grande bênção de ter a mesa servida hoje. O Evangelho é pregado completamente hoje. A mesa foi posta agora. O Evangelho foi anunciado para você hoje à noite.
Jesus Cristo é aquele único que pode redimir os seus pecados, é o único que pode se apiedar de você, é o único que pode ter compaixão de você. Ninguém mais pode ter compaixão de você, a não ser aquele que é poderoso para tirar você da morte, curar você das forças do maligno, das forças do pecado e da própria carne. Somente aquele que é poderoso é o único que pode socorrer você. E você hoje ouviu o Evangelho. O que significa ouvir o Evangelho hoje? É como se eu estivesse aqui, arrumando uma mesa. Cada etapa do sermão, a mesa está sendo preparada. Coloca os pratos, as colheres, os copos. Aí eu vou anunciar texto. Aí eu vou colocar a mesa, o pão da vida. E eu digo a você: assente-se a essa mesa, coma do pão, creia no Senhor Jesus, alimente-se daquele único que pode te dar vida e curar a tua alma. E Ele vai te redimir de todo o pecado. Agora não apenas uma migalha cai da mesa, agora o banquete está servido. A mesa está posta, alimento que sobra, cestos que sobraram de pão e peixe. Comam, fartem-se, a mesa do Senhor está servida. Comam do Evangelho, bebam do vinho, alimentem-se de Cristo e sejam salvos. Para a glória de Deus. Essa mesa, chamada mesa do Senhor, a Santa Ceia que nós celebramos, ela representa muito dessa grande maravilha. Quem são aqueles que se assentam a essa mesa, que participam dessa mesa? Aqueles que comeram o corpo e beberam o sangue do Cordeiro, que comeram depois que a mesa foi servida. Quando nós comemos assentados a essa mesa, nós damos as mãos a Ruth, Raabe, mulher cananeia, todos os que temeram o nome do Senhor antes da mesa ser servida, e também com todos aqueles que creram no seu nome depois da mesa ter sido servida. Nós vamos nos alimentar do pão e do vinho, porque nós já comemos da mesa do Senhor, o seu corpo e o seu sangue. Para a glória de Deus. Vamos orar. Bendito Deus, Senhor.